Boa tarde a todos. Quando estava a mencionar as paróquias que me estão confiadas, estava-me a recordar que quando olhamos a devoção à Nossa Senhora das Dores, são 7 dores. Eu tenho 7 comunidades. Não sei se há algum paralelismo entre o septenário das dores e o septenário das comunidades que me estão confiadas, que literalmente vão do mar à serra. Explanado o tempo 1, incumbe-me agora apresentar, de forma sucinta, o tempo 2 do itinerário de iniciação à vida cristã, que se intitula, precisamente, Iniciação à Vida Cristã. Grosso modo, corresponde no percurso do catecumenado ao tempo do catecumenado, em sentido estrito. Em continuidade com a reflexão que temos efetuado, na qual recordamos que a catequese que brota do mandato missionário do Senhor busca fazer ressoar continuamente o anúncio da sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que a sua vida seja transformada, importa compreendermos que a catequese, mais do que um ensino ao estilo escolar, encontra-se ao serviço da Palavra de Deus, de tal forma que acompanha, educa e forma na fé, introduz na celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humana. Esta afirmação do novo diretório para a catequese, número 55, insere-nos na dinâmica de renovação que a Igreja Portuguesa procura empreender, procurando que a catequese passe urgentemente do modelo escolar ao modelo catecumenal, como muito bem já escutámos. Uma catequese não centrada em conhecimentos cerebrais, como nos recordava a carta pastoral, a alegria do encontro com Jesus Cristo, mas centrada no encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. Dado que, no início do ser cristão, como nos recordava Bento XVI, não se encontra uma decisão ética ou uma grande ideia, nem nenhum esquema de pensamento, mas, sobretudo, o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Por conseguinte, a catequese, como etapa privilegiada do processo de evangelização, insere-nos e depende totalmente da existência ou não deste encontro com Jesus Cristo. Na mesma linha, o Papa Francisco, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, o documento programático do seu pontificado, afirma que não podemos perseverar numa evangelização cheia de ardor que não estamos convencidos. E há pouco, quando éramos convidados a expressar de forma viva algumas respostas muito simples, estávamos a recordar, ou éramos convidados a recordar, que mais importante que termos um pensamento bem estruturado, ainda que seja importante, em primeiríssimo lugar está a forma como nós vivemos, a forma como nós testemunhamos. Diríamos, a alegria que brota, não aquela alegria feita só de risos, mas aquela alegria que nos faz ser serenos, tanto nos dias bons como nos dias de tempestade. Faça isto, correspondendo ao núcleo da missão da catequese da infância e adolescência, favorecer este encontro vivo com o Senhor Jesus por parte dos membros mais novos das nossas comunidades cristãs, não se pode deixar de cooperar, de procurar envolver e cooperar com as famílias, das crianças e dos adolescentes, tudo isto processado no contexto da comunidade cristã. Neste sentido, o segundo tempo do itinerário apresenta, se me permitem a expressão, o seguinte esqueleto. Como veem, organiza-se em torno de 3 anos, correspondentes, grosso modo, aos atuais 2º, 3º e 4º anos, estes divididos em 2 percursos cada um, em percursos semestrais. Em cada percurso insere-se uma celebração, à exceção do percurso 2, que não tem uma celebração específica no sentido da importância das demais, mas que tem previsto, e já lá chegaremos, também um momento celebrativo. A entrega da Bíblia às famílias, no primeiro percurso, a entrega da oração dominical do Pai Nosso, no 3º percurso, a recepção da primeira comunhão, no 4º, a entrega da Bíblia às crianças, no 5º, e, por fim, a entrega do credo, no 6º percurso. Entre as suas características, salientam-se tratar-se de uma catequese integral, orgânica e sistemática, isto é, pretende proporcionar uma aprendizagem vivencial de todas as dimensões da vida cristã, por meio de uma catequese essencial,
de base, vivida em família e na comunidade. Logo, que integra a celebração dos sacramentos da reconciliação e da iniciação cristã, segundo a situação de cada criança. Na verdade, alerta-nos este documento da Conferência Episcopal Portuguesa, que certamente temos em mãos ou já ouvimos falar, que importa ter em conta o ritmo de cada pessoa e o seu grau de adesão a Jesus Cristo. Por conseguinte, no processo de discernimento para a celebração dos sacramentos, reveste-se de capital importância valorizar o caminho de discipulado percorrido, a maturidade das atitudes e opções de vida, a pertença à comunidade cristã e o testemunho de fé. No caso das crianças, a celebração da primeira comunhão, como já vimos, ocorrerá durante este tempo 2, no contexto do percurso 4. Quanto às crianças não batizadas, deve seguir-se o ritual da iniciação cristã dos adultos, no que se refere à iniciação das crianças em idade de catequese. Por isso, um itinerário que favorece, um caminho conjunto de pais e filhos. Está-se, pois, diante de uma ocasião propícia para a evangelização das famílias. Na verdade, a iniciação cristã dos filhos constitui uma oportunidade favorável para a realização de um percurso de fé que envolva toda a família, possibilitando que pais e filhos percorram, lado a lado, o caminho da fé. Em quarto lugar, compreende, como disse há pouco, as crianças nas idades mais ou menos entre os 7 e 8 anos e os 9, 10 anos. Pretende-se assim que crianças e pais possam, primeiro, experimentar e viver a alegria do encontro com Jesus Cristo, que nos revela o Pai na força do Espírito, aprofundando os principais mistérios da fé cristã. Segundo, caminhar num grupo de fé como discípulos de Jesus, aderindo ao seu projeto num dinamismo de conversão permanente, escutando a sua palavra, vivendo uma vida de oração e praticando a caridade. Terceiro, ser introduzidos à liturgia e à vida da Igreja mediante o itinerário catecumenal e pela celebração dos sacramentos. Que a vivência comunitária e o sentimento de pertença filial à Igreja favoreçam a vivência de uma espiritualidade de comunhão à semelhança e à imagem da Trindade. Quarto, experimentar que a família é o lugar natural de transmissão da fé. Com efeito, na família, a boa nova da salvação é relacionada com a vida cotidiana e as virtudes e os valores são vividos e propostos de acordo com o Evangelho. Sendo verdade que os pais estão incumbidos de anunciar o querigma aos seus filhos, o certo é que a educação dos filhos assume um cariz mais testemunhal, ocasional e permanente, através, segundo Émile Alberic, de uma pedagogia da imersão, do contágio, da osmose, mediante a qual a família se converte no primeiro lugar de geração, transmissão e encarnação da fé cristã. Por outro lado, se afirmamos que o encontro com Cristo deve atingir a totalidade do ser humano, de modo algum se podem dispensar dele as pessoas que fazem parte da vida dos que com ele se encontram. Posto isto, gostaria apenas de apresentar algumas considerações gerais. Por vezes, quando estamos diante de uma novidade, e este itinerário é uma novidade, uma boa novidade, podemos ser assaltados por um certo sentimento de temor. Parece que já não estou com idade, parece que não tenho capacidade. O que é mais importante, quando tivermos os materiais catequéticos nas mãos, quando começarmos a concretizá-los, não é tanto o saber aplicar em sentido estrito aquilo que se encontra proposto para cada encontro, se bem que isso é importante. O que é mais importante é sabermos, a meu ver, aquilo que está no seu entorno geral, aqueles que são os seus pilares. Por caso contrário, poderemos correr o risco de continuar uma mentalidade apenas com novos materiais. Daí que importa compreender que os objetivos e conteúdos de cada percurso estão pensados na perspectiva das famílias, dos pais e das crianças, trabalhados em simultâneo com pais e filhos. Claro que estamos no âmbito da proposta. Propomos aos pais. A fé propõe-se. Naturalmente que aqueles que, por algum motivo, não queiram participar
neste caminho de fé serão respeitados. E as crianças, naturalmente, que não serão excluídas. Mas isso não nos pode demitir da nossa missão de propor um caminho. Estes 6 percursos, como falámos há pouco, dividem-se de forma semestral, mais ou menos de setembro a janeiro, e depois de fevereiro a junho. De uma forma sintética, almeja-se um caminho que envolva os pais e os filhos, colocando-os lado a lado. Para tal, valoriza-se a liturgia e, de modo particular, a Eucaristia Dominical, no Dia do Senhor, tal como os sacramentos da iniciação cristã. Dado que a catequese não pode ser reduzida a um grupo de estudo ou de aprendizagem, precisa de possuir o ritmo da Igreja, que de forma comunitária escuta a palavra, celebra o mistério, aprende a orar e parte para o anúncio, convergindo para a celebração do mistério pascal na Eucaristia. Compreende-se, pois, que a liturgia consiste na ocasião habitual de encontro entre os membros da comunidade. Logo, é tarefa da catequese inserir o crente na vida eclesial, sendo que a primeira recebe da segunda o seu horizonte e ambiente vital. Por outro lado, dado que as ações litúrgicas celebram o dom da fé, torna-se necessário que os crentes adquiram uma participação consciente na liturgia, sendo por isso missão da catequese promover o conhecimento dos sinais e significados litúrgicos e sacramentais, assim como da dimensão comunitária da celebração. De facto, pela participação nos variados momentos da vida comunitária, onde Deus se revela e se dá, a catequese permite uma introdução na comunhão de vida e de amor. Tal permite afirmar que a liturgia é um espaço privilegiado para a catequese, pois a liturgia torna presente a história da salvação anunciada na catequese, convidando os crentes a participar nela como verdadeiros atores e não como meros espectadores, por forma a que a sua história se torne uma história santa. Em virtude disso, compreende-se que a catequese necessite de ter uma dimensão litúrgica, encarregando-se, sobretudo, de levar a cabo uma explicação e uma vivência dos ritos. A explicação, porque a catequese necessita e mostra-lhes o sentido e a história dos ritos. Vivência, porque a catequese necessita de celebrações onde os participantes vivam o que aprendem. Desta forma, tal como a palavra conduz ao sacramento, a catequese conduz à liturgia. Por outro lado, recupera-se o papel imprescindível da família na transmissão da fé. Na verdade, partindo da concepção patrística, bem conhecida por todos, da família como igreja doméstica, e tendo consciência de que é nela que ocorre a transmissão de fé aos mais jovens, ao mesmo tempo que muitas enfrentam uma situação de crise generalizada, o que coloca em risco a sua missão, urge educar os pais na fé, pois são os garantes da transmissão da fé aos filhos. Não obstante as dificuldades, a família permanece como lugar charneira nos caminhos de vida das pessoas, de modo particular das crianças e dos jovens, o que vale também para tudo o que diz respeito à fé, constituindo o ambiente ideal para o despertar religioso e primeiro agente de socialização das novas gerações. Consequentemente, o futuro da fé cristã necessita que a instituição familiar se torne novamente o ambiente genuíno, onde se vivam as experiências fundamentais da vida, entre as quais se conta a experiência religiosa. A partir das suas variadas relações, a família é convocada a tornar-se presença ativa e salvífica do amor de Deus no mundo. Em detrimento disto, a importância da família na vida da Igreja radica no facto desta realizar a sua missão na construção das famílias e, por sua vez, as famílias construírem a Igreja, tornando cada família uma realidade eclesial, uma realidade intergeracional e, por isso, um sinal e sacramento da presença de Deus Trindade. Daí que a renovação que nós queremos para a catequese e, de certa forma, uma grande parte, uma cota parte da eficácia deste itinerário que se propõe, somente poderá ser frutífera se precedida e acompanhada pela iniciação à fé na família. Este ambiente natural onde esta iniciação se desenvolve. Aliás, sabemos por experiência o que acontece. Por melhor que sejam os programas, por melhor que sejam os materiais catequéticos, por mais exímios que sejamos nós catequistas, se, ao final do encontro semanal, a criança não encontrar em sua casa
uma família que respira e vive a fé, de muito pouco valerão os nossos esforços. Na realidade, como podemos querer que uma criança reze diariamente e participe regularmente nos atos da vida da comunidade, especialmente na Eucaristia Dominical, se o não vê fazer os pais, a que está particularmente ligado? Todavia, convém realçar que uma efetiva colaboração das famílias na vida eclesial deve evitar a tentação de as reduzir a mero objeto de atenção pastoral, cuidando que elas se tornem protagonistas, oferecendo-lhes locais e momentos de formação, de confronto das suas vidas com o Evangelho e já agora com as demais famílias e de acompanhamento. Eis, pois, um salto qualitativo que somos chamados a realizar. Deixarmos de olhar para a família como um mero instrumento de cooperação, para a ver como espaço central e preferencial da evangelização e, claro, dentro desta, da própria catequese. Por tudo isto, este tempo, como de resto todo o itinerário, centra-se na comunidade cristã. Esta traduz o lugar privilegiado da catequese, nos qual os cristãos se tornam povo de Deus e no qual se alimentam do pão da palavra e do pão da Eucaristia, sendo daí reenviados para a missão nos vários quadrantes da vida. Por isso, a catequese, obra da Igreja, tem na comunidade cristã o seu verdadeiro sujeito, devendo esta ser um sinal de união fraternal, condição imprescindível para a credibilidade da mensagem cristã transmitida na catequese. E sabemos que quando na comunidade não há união, quando na comunidade existe desunião, encontramos aqui um grave entrave à vida, à transmissão da fé e à vivência da própria fé. Permitam-me só um à parte que aconteceu na minha vida pastoral há uns tempos atrás. Tive uma celebração numa comunidade que não foi em Viana, por isso posso falar à vontade, e essa comunidade estava dividida, uma comunidade muito pequenita, a mesma, são todos primos uns dos outros, e portanto estavam a haver divergências por causa de quem cuidava ou não da capela. Mas todos foram à missa naquele dia, mas cada um ficou no seu banco. Todos se olhavam de canto uns para os outros, era muito curioso. E no final, alguns que tinham presenciado aquela celebração disseram: mas como é que nós podemos ver a nossa fé? Como é que nos podem dizer que ser cristão é um caminho de felicidade, se quando vimos à igreja, se quando estamos diante de uma comunidade, que na igreja, naquela assembleia celebrante tem sua expressão, não existe união? Daí que a catequese, obra da Igreja, tenha na comunidade o seu verdadeiro sujeito, devendo esta ser um sinal de união fraternal. Assim se compreende que o Diretório para a Catequese aponta a comunidade cristã como a origem, o lugar e a meta da catequese, como já referimos. Na verdade, a fé nasce da profissão de fé da Igreja numa comunidade crente, dá a tratar-se do lugar onde a mensagem cristã se torna um acontecimento concreto, visível, sendo que a catequese tem igualmente como meta a profissão da fé da Igreja por parte de cada catequizante. E veremos como isso se concretiza daqui a pouco. Procurando assim gerar comunidade. A comunidade cristã é, pois, repito, o principal sujeito da catequese, sendo por meio dela que a Igreja, depositária do Evangelho, cumpre a sua função de mãe e educadora. Tratando-se de uma ação educativa, exercida num contexto comunitário rico de relações, tendo por base a responsabilidade de cada membro. Em suma, a catequese tem como missão desenvolver o sentido de pertença à Igreja, educar para o sentido de comunhão eclesial, formar para o sentido de corresponsabilidade eclesial, contribuindo como sujeitos ativos para a edificação da comunidade e como discípulos missionários para o seu crescimento. Em detrimento disto, trata-se, simultaneamente, de uma catequese com a família. A Igreja tem por missão ajudar as famílias a viver a sua vocação evangelizadora, levando-as a experimentar que o Evangelho é a alegria que enche o coração e a vida inteira. Tendo em conta a situação concreta de cada família, faz-se ecoar o querigma como um anúncio diretamente ligado à vida das pessoas. Portanto, a iniciação cristã dos filhos constitui, como já por diversas vezes escutamos e como sabemos, uma oportunidade ideal e, se calhar, em muitos casos única, para a proposta de realização de um percurso catecumenal que envolva toda a família, no qual os pais podem livremente
aceitar ou não participar como membros de um grupo de fé com os outros pais e como as primeiras testemunhas junto dos seus filhos. Tornam-se cristãos, percorrendo lado a lado com os seus filhos o caminho da fé, através dos ritos, celebrações, a experiência de vida cristã, participação progressiva na vida da comunidade cristã e na celebração dos sacramentos. Desta maneira, ajudam-se as famílias a tomar maior consciência da sua missão, acompanhando-as. E se a tónica se coloca na mudança de paradigma na prática catequética, urge, pois, que os pais superem e que nós ajudemos os pais a superar a mentalidade de delegação que ainda existe, de delegarem esta missão importante da educação cristã dos seus filhos a, passa a expressão, especialistas de educação religiosa. Isso é lá na paróquia com os catequistas. Por conseguinte, a catequese com a família concretiza-se na catequese na comunidade cristã. Esta, como família de famílias, tem por missão potenciar a vida familiar e ser um lugar de fraternidade entre todos. Sendo sua missão acolher, acompanhar e capacitar as famílias para viverem a beleza da sua vocação ao amor e apoiá-las na sua missão evangelizadora, esta concretiza-se durante este tempo 2 nas seguintes modalidades. Por um lado, grupos de famílias, englobando pais e filhos. Por outro lado, grupos só de pais e depois ainda grupos só de crianças. Ou, se quisermos inverter, grupos de pais e grupos de crianças. Enquanto uns estão com o catequista, os outros encontram-se também com um catequista ou com um animador da catequese adultos, no caso das famílias, dos adultos. E depois, em determinados momentos, propõe-se alguns encontros, diríamos, intergeracionais, que envolvem pais e filhos no mesmo caminho. E quando referimos pais, não estamos apenas a cingir-nos ao pai e à mãe da criança. Englobamos também todos os outros membros da família ou não que contribuem para a educação religiosa das crianças, que muitas vezes são os avós, ou por vezes são outros que fazem a vez dos pais enquanto educadores. Com isto, objetiva-se uma catequese sistemática, catequese de adultos com os pais, em simultâneo com a catequese dos filhos, de modo que os pais possam descobrir a alegria da fé para depois dar testemunho dela junto dos seus filhos. Além disso, a catequese com a família também inclui encontros de catequese onde participam todos os pais, mesmo aqueles que, por algum motivo válido, não queiram percorrer este percurso de catequese de adultos, este percurso no grupo de pais. Esta catequese comporta encontros e celebrações na comunidade. Por outro lado, o percurso deste tempo 2 também aponta para uma catequese na família. Como é bem sabido, a família cristã constitui o lugar natural da iniciação à vida cristã, constituindo um lugar de primeiro anúncio e de transmissão primeira da fé. Esta transmissão que se faz, grande parte e sobretudo, como em dialeto, o dialeto da família, o dialeto do amor. Consequentemente, busca-se edificar a igreja doméstica por meio do fomento, do diálogo ocasional a partir dos acontecimentos de vida diários, de certos momentos orantes, de certas orações e celebrações familiares. Em suma, a catequese com e na família pretende reformular a iniciação cristã das crianças, abandonando-se o modelo escolar, buscando envolver-se os pais, valorizando-se a vivência litúrgica, tudo isto no seio da comunidade cristã. Além disso, este segundo tempo, como sabemos, vai ao encontro daquilo que o catecumenado, no seu segundo tempo, nos inspira. Daí que se trata de um itinerário de inspiração catecumenal, ou de um percurso, no caso, embora todo o itinerário é de inspiração catecumenal, este percurso não é a exceção. Por conseguinte, de uma forma sintética, convido-vos a determos um pouco da nossa atenção nos 6 percursos que constituem este tempo do itinerário. Se quiserem, nas páginas 25 e 26 deste documento encontram as linhas gerais, algumas das quais já apresentei, outras se calhar que ainda serão explanadas. 6 percursos, como disse ao início, correspondem a 3 anos, cada ano dividido em 2 semestres.
Como introito ao périplo por cada percurso, que faremos de uma forma muito rápida, importa referir que em cada um, como disse há pouco, são propostos 2 grupos. O grupo de catequese com as crianças sob orientação de catequistas. Cada grupo de catequese é convocado a tornar-se uma pequena comunidade cristã que se entreajuda no encontro com Jesus. Orientado por um catequista, trata-se de um grupo de amigos unidos não apenas por simples laços humanos, mas pelo amor de Deus revelado em Cristo, o mesmo que une os cristãos numa só igreja. Logo, como ambiente normal da catequese, nele participam semanalmente todas as crianças. Permitam-me só à parte. Quando abordamos o grupo de catequese como um grupo de amigos, temos a finalidade precisamente de o deslocar de uma espécie de turma. Quando cheguei a uma paróquia, que não vou dizer o nome, também não foi em Viana, para os de Viana não ficarem ofendidos, nem foi nenhuma diocese de Portugal, para não ofender ninguém. Numa pequena formação que orientei alguns catequistas, grande parte da linguagem foi os meus alunos do 2º ano, os meus alunos do 4º, e no final de cada mês faço um teste. Só me faltou perguntar, mas afinal, com tanta aprendizagem, com tanta exigência, há quadro de honra no fim? Não havia. Por outro lado, temos grupos de adultos, pais, familiares e outros educadores sob a orientação de catequistas, consistindo numa proposta de catequese dirigida a adultos, por forma a poderem descobrir a alegria da fé, dando testemunho dela junto das crianças e no seu cotidiano. Além dos encontros entre as crianças e os adultos, nos respectivos grupos, também se prevêem encontros simultâneos que possibilitem aos adultos uma participação ativa, promovendo-os como evangelizadores dos seus filhos. Ainda se prevê a celebração própria de cada percurso, sendo que esses encontros celebrativos encontram-se em profunda ligação com os ritos do catecumenado e pretendem vincar o imprescindível pilar comunitário. Posto isto, vamos então fazer uma pequena viagem sobre estes 6 percursos. Pequena para não ferir o tempo que me foi destinado. O primeiro percurso corresponde ao discipulado. Primeiro ano deste tempo, primeiro semestre, portanto, corresponderia, utilizar ainda em paralelismo com o anterior itinerário, ao atual 2º ano. Tem como objetivos fascinar-se por Jesus, descobrir que Ele nos chama a segui-lo, aprofundar o desejo de seguir Jesus como seus discípulos, conhecer os relatos do chamamento dos primeiros discípulos, motivar-se para aprofundar a fé, caminhando em grupo. E seguir Jesus Cristo como discípulo na Igreja. Para cada percurso, objetivos e conteúdos. Depois, se alguém quiser, eu faculto esta apresentação para sermos mais céleres. Este é um quadro geral do primeiro percurso, que apresenta já o conjunto de encontros catequéticos, quer com os pais, quer com as crianças, e depois os encontros, diríamos, em simultâneo, catequeses com a família, ou encontros com a família. Apesar de o título de alguns encontros não ser semelhante ou não ser igual, a temática é similar, de forma a que aquilo que os pais refletiram, aquilo que os pais conversaram, porque quando falamos dos grupos de pais, naturalmente que não será uma catequese semelhante na sua forma de organizar com a das crianças, não podemos falar para os pais como estamos a falar para as crianças, senão corremos o risco de ficarmos a falar para as paredes. Mas com o objetivo de que depois os pais possam com os filhos conversar, possa-se possibilitar, passa a redundância, o diálogo em família, o diálogo que se torna partilha, o diálogo que atrai, porque as crianças, mesmo que muitas vezes não tenhamos essa ideia, seguem muito aquelas que são as atitudes dos adultos, sobretudo nestas idades mais tenras.
E se os pais vivem, e se os pais mostram entusiasmo, e se os pais falam com paixão, e o mesmo vale para nós, catequistas, nos diferentes âmbitos, se nós falarmos com paixão, certamente que a mensagem transmite-se muito melhor. Ainda que muitas vezes a forma de apresentação possa, de um ponto de vista metodológico, não ser a ideal, ou não ser a mais perfeita possível. Mas se nos mostrarmos apaixonados, se mostrarmos que vale a pena, pela forma como vivemos, pela forma como nos apresentamos, certamente que estamos a criar, naqueles que nos estão a escutar, um ambiente favorável, um terreno fértil, para que a semente da fé possa germinar. E mais ou menos cada percurso tem cerca de 12 encontros. Um ou outro terá 13 encontros, mas andará por aqui. No final do percurso 1, faz-se a celebração da entrega das Bíblias às famílias. O percurso 2 terá como título Os Amigos de Jesus. Estamos no segundo semestre do primeiro ano. Objetiva, edificar o grupo da catequese, tendo como fundamento a amizade com Jesus, conhecer alguns dos amigos de Jesus, identificar-se com eles, cultivar a amizade com Jesus na oração, ser igreja, escutando e anunciando a palavra, vivendo a comunhão, celebrando a fé na liturgia e praticando a caridade. A estes objetivos correspondem alguns conteúdos que se materializam no seguinte itinerário, ou na seguinte organização. Por exemplo, neste percurso 2, o momento final será um encontro celebrativo. O percurso 3 terá como tema o Reino de Deus, pretende descobrir que Jesus inaugura e realiza o Reino de Deus no meio de nós, motivar-se a viver os valores e as atitudes do novo Reino que Jesus anuncia, é experimentar que ser discípulo e amigo de Jesus implica acolher e construir o Reino. Seguem-se os respectivos conteúdos e a respectiva organização geral. No final do percurso 3, celebra-se a entrega do símbolo da fé. De seguida, o percurso 4, portanto, estamos já no segundo semestre do segundo ano, tem como título O Deus de Jesus Cristo, com o objetivo de se adquirir uma visão de conjunto de toda a Bíblia, descobrindo Deus que se revela através da sua palavra, contactar com personagens e etapas essenciais da história da salvação, desenvolver atitudes de escuta e resposta à palavra de Deus, que nos chama e envia como discípulos missionários, conhecer os aspectos essenciais do mistério cristão. O percurso 5, já no primeiro semestre do terceiro ano, se a minha matemática está certa, tem como título Pai Nosso e objetiva aprofundar o conhecimento vivencial do mistério cristão através da oração do Pai Nosso, intensificar a relação com Deus na oração, reconhecendo-se como seu filho, viver como filho de Deus, testemunhando o perdão num processo de conversão e adesão a Deus. Os conteúdos são relativamente fáceis de assimilar, para quem, como todos nós, sabe, de cor e salteado, a oração dominical. Neste percurso, integra-se a celebração da entrega da oração dominical, uma celebração inspirada no ritual de iniciação cristã dos adultos. Por fim, o percurso 6, portanto, no segundo semestre do terceiro ano, intitula-se A Celebração da Fé e Sacramentos. Pretende celebrar a fé, participando na vida litúrgica, através da oração e da celebração dos sacramentos, concretamente o batismo, a confirmação, a Eucaristia e a reconciliação, aprofundar o significado dos sacramentos, viver a presença salvadora de Deus na própria vida e no mundo. Como podem reparar, em alguns encontros catequéticos, como por exemplo no 6º, no 7º e veremos depois no 8º, estes escrutínios são também inspirados no ritual de iniciação cristã dos adultos e que são habitualmente propostos para os domingos da Quaresma, concretamente 3º, 4º e 5º. Portanto, grosso modo, este é o tempo 2 que nos é proposto. Mais do que, repito, mais do que aplicarmos os materiais catequéticos ou de querermos quase que de uma forma muito rigorosa aplicá-los,
embora isso seja importante porque eles nos ajudam a ambientar e nos ajudam a estruturar a organização de cada encontro, aquilo que me parece mais importante é nós termos a consciência destes 3 pilares que estão na base deste percurso e, de certa forma, todo o itinerário. A envolvência da família na liturgia e, por sua vez, na comunidade. Daí que, e com isto concluo, estamos perante uma etapa de um percurso que, a par com o restante itinerário, propõe uma renovação audaz, é certo, mas igualmente absolutamente necessária, em função do contexto sociocultural e religioso de Ernos. Por agora, a maioria dos pais ainda apresentam os filhos à catequese, mas nós sabemos que não tardarão, diria algumas décadas, mas se calhar alguns anos, em que essa situação já não ocorrerá da mesma forma. E refiro-me à diocese de onde sou proveniente. Mesmo nos ambientes mais rurais, onde já certos pais não colocam os seus filhos na catequese, já não, de certa forma, já não dão corpo àquilo que foi o seu compromisso no dia do batismo. Por isso, pesem as tremendas dificuldades com que a catequese, aliás, como toda a pastoral se defronta, permitam-me apenas partilhar, sem querer ser moralista, que não nos podemos conformar com esta situação, é certo, nem nos resignarmos ao fatalismo de tudo parecer negativo e perdido. Ao invés, na linha da conversão pastoral de que tanto nos apela o Papa Francisco, saibamos abrir-nos com esperança, com alegria, aos novos ventos que se estão a impor, despertando o olhar e cultivando a disponibilidade para acolher as agradáveis surpresas que o Espírito nos vai provocando. E este itinerário é uma delas. Obrigado.